Você já parou para pensar como um desenho tão maluco como Bob Esponja conseguiu conquistar o mundo inteiro? Entre hambúrgueres de siri, um patrão mão de vaca, uma estrela do mar preguiçosa e um esquilo que mora no fundo do mar. Parece até impossível que isso tenha dado certo, né? Mas deu, e muito. Aqui no canal É do Meu Tempo, a nostalgia ganha vida, e hoje vamos mergulhar de cabeça na fenda do biquíni para descobrir a verdade escondida, os segredos mais bizarros e as curiosidades incríveis sobre o Bob Esponja e seus amigos. Prepare-se porque o que parecia apenas um desenho engraçado pode revelar histórias surpreendentes, teorias estranhas e até polêmicas que você nunca imaginou. Então, segura a respiração, porque a partir de agora vamos descer até o fundo do mar para desvendar os mistérios de um dos desenhos mais icônicos da televisão. E já vou avisando, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o Bob Esponja da mesma forma. Pouca gente sabe, mas o criador do Bob Esponja não era um animador qualquer. Stephen Hillenburg era biólogo marinho e professor de ciência oceânica antes de mergulhar no mundo da animação. Ele sempre teve uma paixão pelo mar e, durante as aulas, criava desenhos divertidos para explicar a vida submarina aos seus alunos. Foi daí que nasceu a ideia de transformar criaturas marinhas em personagens engraçados. Em meados dos anos 90, Hillenburg estudou animação no California Institute of the Arts e começou a dar vida ao projeto que, mais tarde, se tornaria uma das maiores séries da Nickelodeon. Inicialmente, o personagem principal se chamaria SpongeBob, mas o nome já estava registrado por outra empresa. A solução? Trocar para SpongeBob, mantendo a ideia de uma esponja real, mas com uma aparência quadrada para se destacar. Em 1º de maio de 1999, Bob Esponja Calça Quadrada estreou oficialmente na Nickelodeon e imediatamente chamou atenção pelo estilo maluco, cheio de humor nonsense e cores vibrantes. O que parecia apenas um desenho estranho logo se mostrou uma obra-prima criativa que conquistaria crianças e adultos no mundo inteiro. A mistura entre ciência marinha e comédia absurda foi a fórmula mágica que transformou Bob Esponja em um ícone global. A cidade subaquática onde Bob Esponja vive é chamada de Fenda do Bikini, e esse detalhe já esconde uma curiosidade polêmica. O nome é inspirado no atol de Bikini, no Oceano Pacífico, local onde os Estados Unidos realizaram testes nucleares na década de 1940 e 1950. Muitos fãs acreditam que essa referência não é coincidência, mas sim uma explicação para o comportamento estranho dos personagens, como se todos fossem mutações criadas por radiação. Embora nunca tenha sido confirmado oficialmente, a teoria circula até hoje na internet, alimentando ainda mais o fascínio pelo desenho. Dentro da Fenda do Bikini encontramos uma galeria de personagens que são, ao mesmo tempo, engraçados e caricaturas da vida real. O próprio Bob representa o otimismo exagerado, sempre feliz, trabalhador dedicado do sirigueijo no siri cascudo, mesmo recebendo um salário minúsculo. Patrick Estrela, seu melhor amigo, é a pura preguiça, vivendo deitado sob uma pedra e filosofando de forma absurda. Já o Lula Molusco, vizinho ranzinza, é o retrato da frustração adulta, artista fracassado, mal-humorado e sem paciência para a alegria infinita de Bob. Temos também Sandy Bochechas, um esquilo cientista do Texas que vive em uma cúpula no fundo do mar, trazendo contraste entre culturas. E claro, o ganancioso senhor sirigueijo, obcecado por dinheiro, e o rival Plankton, que passa a vida tentando roubar a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Cada personagem foi pensado como uma sátira de comportamentos humanos, transformando a Fenda do Bikini em um espelho exagerado do nosso próprio mundo. Se existe um segredo que intriga fãs há mais de 20 anos, esse é o da fórmula secreta do hambúrguer de siri. Esse prato, servido no restaurante Siri Cascudo, é o maior sucesso da Fenda do Bikini, responsável por lotar o caixa do senhor sirigueijo e gerar a eterna inveja de Plankton, dono do fracassado balde de lixo. Mas afinal, o que há dentro dessa receita misteriosa? Curiosamente, a série nunca revelou de fato os ingredientes, o que só aumentou a curiosidade do público. Essa falta de resposta criou dezenas de teorias de fãs. Alguns acreditam que a carne do hambúrguer seria feita de siri, o que tornaria o senhor sirigueijo um canibal do próprio nome. Outros defendem que a receita é uma mistura mágica de algas especiais, e há ainda quem diga que tudo não passa de um truque psicológico, já que ninguém nunca viu o lanche ser preparado de perto. O mistério é tão famoso que virou parte da identidade da série. Cada episódio em que Plankton tenta roubar a fórmula reforça essa curiosidade, mas sempre termina em fracasso cômico, com planos mirabolantes que acabam em desastre. Essa perseguição sem fim lembra clássicos como Coiote e Papaléguas, mantendo o público preso à repetição criativa. O que torna a fórmula tão fascinante é justamente o fato de nunca ser revelada, mantendo o encanto e a discussão viva entre os fãs. A Nickelodeon já chegou a brincar com essa teoria em episódios especiais, mas sem nunca entregar a verdade. E talvez esse seja o segredo, deixar que cada fã imagine sua própria versão do hambúrguer perfeito.
Por trás do humor inocente e colorido de Bob Esponja, os fãs criaram algumas das teorias mais bizarras da internet. Uma das mais famosas é a de que cada personagem representa um pecado capital. Bob seria a gula, por sua obsessão pelo hambúrguer de Siri; Patrick a preguiça; Lula Molusco a ira; Sandy o orgulho; Plankton a inveja; Sr. Sirigueijo a avareza e Gary, o caracol, a luxúria. Embora nunca confirmado, muitos fãs acreditam que essa teoria dá um tom mais sombrio à série. Outra teoria envolve a já mencionada fenda do Bikini. Alguns dizem que o local é resultado dos testes nucleares no atol de Bikini, e que os personagens seriam mutações radioativas. Isso explicaria a lógica absurda do desenho: um caracol que mia como gato, um esquilo vivendo debaixo d'água e até um hambúrguer que nunca estraga. Há também quem defenda que Bob Esponja seria um adulto infantilizado, representando o eterno otimismo e a dificuldade de amadurecer em um mundo cada vez mais cinzento, o que justificaria o contraste com a amargura de Lula Molusco. E não para por aí. Alguns fãs acreditam que o Plankton nunca quis a fórmula secreta, mas sim sabotar o Sr. Sirigueijo por puro ressentimento e solidão, já que sua vida é vazia e ele não tem amigos de verdade. Essas teorias, que circulam em fóruns e vídeos no YouTube, transformaram o desenho em um campo fértil para especulações. O interessante é que, mesmo sendo bizarras, elas só aumentam a popularidade da série, porque mostram que Bob Esponja é muito mais profundo e interpretativo do que parece à primeira vista. Desde sua estreia em 1999, Bob Esponja deixou de ser apenas um desenho da Nickelodeon para se transformar em um fenômeno cultural mundial. O personagem rapidamente se tornou o rosto oficial do canal, estampando propagandas, brinquedos, roupas, jogos de videogame e até parques temáticos. Estima-se que a franquia já tenha movimentado bilhões de dólares em produtos licenciados, colocando Bob ao lado de gigantes como Mickey Mouse e os Simpsons. Mas não foi só nas prateleiras que ele fez sucesso. Bob Esponja entrou na cultura pop de maneiras inesperadas. Quem não se lembra dos memes criados com suas expressões exageradas? De Bob Esponja cansado ao bobo debochado, suas caras e bocas invadiram a internet e ajudaram a manter a série sempre atual, mesmo para novas gerações. Além disso, a música tema do desenho, com o icônico Quem Mora em um Abacaxi e Vive no Mar, se tornou parte da memória coletiva de milhões de pessoas ao redor do planeta. O sucesso foi tão grande que o desenho já ganhou filmes de cinema, misturando animação e live action, e até uma versão da Broadway, que surpreendeu o público ao transformar a história em um musical colorido e cheio de energia. Em muitos países, inclusive no Brasil, Bob Esponja é exibido em canais abertos, tornando-se um dos desenhos mais conhecidos da televisão. Esse alcance global mostra que a série não é apenas um produto infantil, mas um ícone cultural que une gerações diferentes em torno de um humor simples, exagerado e ao mesmo tempo cheio de camadas escondidas. Apesar de todo o sucesso, Bob Esponja também enfrentou inúmeras polêmicas e críticas desde sua estreia. Uma das mais comuns é a de que o desenho teria um humor nonsense e exagerado demais, considerado por alguns como inadequado para crianças. Em certos países, pais e educadores criticaram episódios por mostrarem comportamentos estranhos de Bob e Patrick, como brincadeiras perigosas ou piadas que só faziam sentido para adultos. Houve até acusações de que o desenho incentivaria a preguiça ou a desatenção escolar, principalmente pelo exemplo do Patrick Estrela, sempre preguiçoso e pouco inteligente. Outra polêmica famosa envolveu teorias sobre subtextos escondidos. Em determinados momentos, críticos afirmaram que a série carregava mensagens subliminares relacionadas à sexualidade ou à violência, embora nada disso tenha sido comprovado. O criador Stephen Hillenburg sempre defendeu que Bob Esponja foi pensado como um personagem assexuado, uma esponja inocente que representa otimismo e alegria, sem intenções ocultas. Além disso, alguns episódios específicos foram retirados da programação em certos países por serem considerados pesados demais. Um exemplo é o episódio em que Sr. Sirigueijo enfrenta uma crise de meia-idade e questiona sua vida, algo que os produtores acreditaram que poderia confundir o público infantil. Por outro lado, defensores da série afirmam que o humor nonsense e as situações absurdas são justamente o que a tornam única. Bob Esponja não foi criado para seguir regras rígidas, mas para brincar com a imaginação sem limites. Essas polêmicas, em vez de prejudicar a série, acabaram ajudando a mantê-la em evidência, alimentando debates e aumentando ainda mais sua popularidade. Um dos maiores feitos de Bob Esponja foi sua capacidade de atravessar gerações sem perder o fôlego. Lançado em 1999, muitos que cresceram assistindo ao desenho nos anos 2000 hoje são adultos, e ainda carregam carinho pelo personagem. Isso acontece porque o humor da série funciona em duas camadas. Enquanto as crianças se divertem com as cores vibrantes, as piadas físicas e as expressões exageradas, os adultos encontram referências, ironias e até críticas sociais escondidas nos diálogos.
Esse equilíbrio raro permitiu que Bob Esponja permanecesse sempre atual. Outro ponto fundamental é a forma como a Nickelodeon e a equipe criativa souberam se adaptar aos tempos modernos. O personagem ganhou espaço nas redes sociais, virou meme em incontáveis situações e conquistou o público jovem que consome internet diariamente. Além disso, os filmes lançados nos cinemas ajudaram a renovar a base de fãs, apresentando Bob a novas gerações de crianças que talvez nunca tivessem visto a série clássica. O carisma do personagem também foi essencial. Bob é um ícone de otimismo e resiliência, sempre disposto a ver o lado bom das coisas, mesmo nas situações mais absurdas. Essa mensagem positiva faz com que ele seja atemporal. Em qualquer época, sempre haverá espaço para personagens que inspiram leveza e alegria. Hoje, passados mais de 20 anos, Bob Esponja ainda é exibido em dezenas de países e continua sendo uma das marcas mais valiosas da Nickelodeon. Poucos desenhos conseguem esse feito, e isso mostra como ele já entrou definitivamente para o hall dos clássicos eternos da animação. Você sabia que Bob Esponja quase teve outro nome? No início, Stephen Hillenburg queria chamá-lo de SpongeBob, mas o nome já estava registrado por uma marca de esfregões domésticos. A solução foi mudar para SpongeBob e adicionar o calça quadrada para reforçar a aparência engraçada do personagem. Outra curiosidade é que, apesar de viver no fundo do mar, Bob Esponja trabalha em um restaurante de fast food que serve hambúrgueres, algo totalmente sem sentido, e justamente por isso tão divertido. Mas não para por aí. O desenho é cheio de detalhes escondidos. A casa do Bob Esponja é um abacaxi porque Hillenburg acreditava que a textura da fruta funcionaria bem visualmente na água, e porque abacaxis são símbolos de hospitalidade em várias culturas. Já a casa de Patrick, que é apenas uma pedra, reflete sua preguiça e falta de ambição. Outro fato curioso é que o som do miado de Gary, o caracol, é dublado pelo mesmo ator que faz o Plankton, mostrando como a equipe criativa brincava até nos bastidores. E falando em dublagem, Tom Kenny, a voz original do Bob Esponja, revelou que criou a voz do personagem inspirado no jeito dos palhaços antigos e também nas vozes caricatas de desenhos clássicos dos anos 30. Isso explica por que Bob soa tão único e diferente de qualquer outro personagem animado. Além disso, a série já foi traduzida para mais de 60 idiomas, levando o abacaxi subaquático para quase todos os cantos do mundo. Essas curiosidades mostram que, por trás do humor maluco, há um trabalho criativo cuidadoso e cheio de detalhes geniais que ajudaram Bob Esponja a se tornar eterno. Se existe um desenho que se tornou o rei absoluto dos memes na internet, esse desenho é Bob Esponja. Desde a ascensão das redes sociais, o personagem e seus amigos foram transformados em milhares de imagens engraçadas, legendas e vídeos que circulam diariamente no mundo todo. Isso aconteceu porque a série tem algo raro: expressões faciais exageradas e situações absurdamente identificáveis. Cada cena parece feita sob medida para virar piada no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Entre os mais famosos está o Bob debochado, com a cara distorcida usada para ironizar frases, o Bob cansado, depois de fazer algum esforço mínimo, ou ainda o clássico meme do Lula Molusco olhando pela janela, que virou símbolo universal de inveja ou saudade. Esses exemplos mostram como o desenho vai além da TV e se transforma em uma linguagem universal na internet. Os memes também ajudaram a manter o personagem vivo entre os jovens que talvez nunca tenham assistido aos episódios originais na Nickelodeon. Para muitos adolescentes, o primeiro contato com Bob Esponja não foi pela televisão, mas sim através de piadas compartilhadas em redes sociais. Essa conexão inesperada transformou o desenho em algo atemporal, que dialoga com gerações diferentes ao mesmo tempo. Curiosamente, até eventos sérios já foram comentados usando imagens do Bob Esponja, provando como ele se tornou parte da cultura popular global. De certa forma, os memes são hoje uma nova versão das lições de moral que o desenho trazia no final dos episódios clássicos, só que adaptados ao humor digital da nossa época. Mais de 2 décadas depois de sua estreia, Bob Esponja continua sendo um dos desenhos mais populares e influentes do mundo. Ele conquistou algo que poucos personagens conseguem: se tornar um ícone cultural atemporal, reconhecido tanto por crianças quanto por adultos. Sua força está na mistura única de humor nonsense, personagens cativantes e um universo subaquático cheio de absurdos que, no fim das contas, refletem muito sobre a vida real. Bob Esponja nos lembra que é possível encarar os problemas com um sorriso no rosto, mesmo quando tudo parece dar errado. Patrick Estrela mostra o valor da amizade incondicional, mesmo na preguiça. Lula Molusco, com sua amargura, reflete nossas frustrações diárias. Sandy traz a coragem da ciência e da curiosidade, enquanto o Sr. Sirigueijo e Plankton nos lembram dos excessos da ganância. No fundo, cada personagem guarda uma lição, por mais maluca que seja a forma como ela aparece. O legado do Bob vai além da Nickelodeon.
Ele virou parte da cultura pop, influenciou gerações de animadores, estampou brinquedos, roupas, filmes, musicais e até memes que circulam sem parar. E o mais impressionante, segue conquistando novas gerações, provando que sua fórmula secreta não está no hambúrguer de Siri, mas na capacidade de arrancar risadas e despertar nostalgia. Por isso, quando ouvimos aquela musiquinha "Quem mora em um abacaxi e vive no mar", automaticamente voltamos à infância. E talvez esse seja o verdadeiro poder do Bob Esponja, mostrar que, mesmo no fundo do mar, a alegria pode ser simples, contagiante e eterna. A música sempre foi um dos segredos para manter Bob Esponja tão inesquecível. Desde a abertura com o pirata cantando "Quem mora em um abacaxi e vive no mar", a trilha sonora virou parte da identidade da série. Mas não é apenas a canção de abertura que marcou. Ao longo dos episódios, várias músicas originais surgiram e se transformaram em verdadeiros clássicos. Quem não se lembra de The FN Song, em que Bob tenta ensinar Plankton o valor da amizade, cantando versos divertidos como F é de férias, o é de unidos. Ou ainda Hip It Pentes, quando Bob canta sobre as consequências de fazer piada demais em uma competição de praia. Essas músicas, embora simples, trazem mensagens que misturam humor, inocência e até lições de vida. Outro ponto marcante é como a série usa trilhas sonoras instrumentais para reforçar as emoções. Músicas de tensão quando Plankton elabora seus planos, ou melodias melancólicas quando Lula Molusco se sente sozinho. E claro, o ápice de tudo foi o inesquecível Sweet Victory, que se transformou em hino da cultura pop. A música na série não era apenas fundo sonoro, mas sim parte ativa da narrativa, ajudando a transformar cenas comuns em momentos épicos. Entre todos os episódios do Bob Esponja, um dos mais lendários é Band Geeks, a banda de Lula Molusco, exibido em 2001. Nele, Lula Molusco precisa organizar uma apresentação musical para um evento esportivo, mas se desespera ao ter que ensaiar com personagens desajeitados como Bob, Patrick e até Plankton. O que parecia um desastre se transforma em um dos finais mais emocionantes da série. A execução da música Sweet Victory, com Bob Esponja soltando uma nota poderosa que arrepiou fãs no mundo inteiro. Esse episódio foi tão marcante que, quando Stephen Hillenburg faleceu em 2018, milhares de fãs pediram que Sweet Victory fosse tocada no Super Bowl como homenagem. E em 2019, durante o show do intervalo, a canção foi de fato incluída, transformando a cena em realidade. Esse momento não apenas emocionou gerações de fãs, mas também provou a força cultural de Bob Esponja fora da televisão. Poucos desenhos conseguiram atravessar essa barreira entre a ficção e o mundo real. Hoje, Sweet Victory é considerada um hino da série e um símbolo da capacidade de Bob Esponja de misturar humor e emoção de forma única. Embora seja um desenho aparentemente inocente, Bob Esponja também foi alvo de censura em diferentes países. Alguns episódios foram banidos ou retirados do ar por conter piadas consideradas inapropriadas para crianças. Um exemplo famoso é Midlife Crustacean, onde Sr. Sirigueijo enfrenta uma crise de meia-idade e decide sair para se divertir com Bob e Patrick. O episódio foi retirado da programação em 2018, por apresentar uma cena em que os personagens invadem a casa de uma mulher, considerada inadequada. Outro caso polêmico foi Quarantined Crab, de 2020, que fazia sátira com uma quarentena dentro do Siri cascudo após um surto de gripe das conchas. Como a pandemia da Covid-19 estava em andamento, a Nickelodeon decidiu retirar o episódio por considerá-lo insensível. Além disso, episódios que retratam violência exagerada ou humor de duplo sentido também já foram criticados. Essas controvérsias levantaram debates sobre até onde um desenho infantil pode ousar no humor, mas, no final, só aumentaram a curiosidade em torno da série. Afinal, tudo que é proibido acaba chamando ainda mais atenção, e Bob Esponja provou ser especialista em gerar discussão. Apesar da aparência boba, muitos estudiosos e fãs acreditam que Bob Esponja esconde mensagens filosóficas profundas. Bob, por exemplo, representa o otimismo absoluto. Ele encara cada desafio com um sorriso, mesmo quando tudo dá errado. Patrick, por outro lado, é a representação da ignorância feliz, alguém que, mesmo sem compreender nada, vive em paz com sua vida simples. Já Lula Molusco encarna a frustração da vida adulta, com sonhos de ser artista nunca realizados e uma rotina tediosa. Sandy traz a figura do orgulho científico, alguém que acredita no progresso e na disciplina. E o Sr. Sirigueijo é a caricatura da ganância extrema, disposto a tudo para economizar alguns centavos. Quando observamos por esse ângulo, percebemos que a fenda do biquíni não é apenas um cenário de piada sem sentido, mas uma metáfora do mundo real, com personagens que representam traços universais da condição humana.
Essa dualidade humor infantil para as crianças e críticas sutis para os adultos é o que garante à série sua longevidade e sua capacidade de conquistar públicos tão diferentes ao longo das décadas. Visualmente, Bob Esponja é um dos desenhos mais criativos já produzidos. O uso de cores vibrantes, personagens com traços exagerados e cenários subaquáticos cheios de detalhes criaram uma estética única que se destacou desde o primeiro episódio. Mas o que realmente diferencia a série é a liberdade artística de brincar com diferentes estilos de animação. Em alguns episódios, vemos cortes abruptos para imagens reais de objetos ou animais, criando um contraste inesperado que provoca risos imediatos. Quem não lembra do close realista nos rostos dos personagens, mostrando detalhes grotescos e engraçados? Esse recurso se tornou uma marca registrada. Além disso, o design do cenário subverte a lógica. Árvores de coral que lembram flores, bolhas de sabão que funcionam como balões de festa, e até fogo sendo usado debaixo d'água, algo totalmente impossível, mas que faz sentido dentro do humor nonsense da série. Essa ousadia estética provou que a animação não precisa seguir regras rígidas para ser eficaz. Pelo contrário, quanto mais improvável, mais engraçado. Foi essa mistura de caos visual com humor criativo que ajudou Bob Esponja a se manter único no universo dos desenhos animados. Uma das maiores marcas registradas de Bob Esponja é o seu humor nonsense, ou seja, aquele estilo que não precisa fazer sentido lógico, mas que arranca risadas exatamente por ser absurdo. Afinal, como explicar fogo debaixo d'água? Ou um esquilo vivendo no fundo do mar em uma cúpula com ar? Esses elementos, que poderiam ser vistos como erros, foram transformados em parte do charme da série. O nonsense dá liberdade para que qualquer situação possa se tornar engraçada. Por exemplo, há episódios em que Bob e Patrick passam horas brincando com uma caixa de papelão, convencidos de que estão vivendo aventuras épicas. Esse episódio em particular virou um clássico, porque mostrou que a imaginação é mais poderosa que qualquer brinquedo. Outro exemplo é o humor físico, expressões faciais exageradas, quedas dramáticas e até mudanças súbitas de estilo de desenho. Esses momentos lembram os cartoons clássicos, mas com um toque moderno que atraiu uma nova geração. É justamente essa mistura de absurdo e genialidade que torna Bob Esponja tão universal. Mesmo quem nunca assistiu um episódio inteiro já riu de uma cena ou de um meme nas redes sociais. Bob Esponja se tornou um verdadeiro rei dos memes, ajudando a série a permanecer relevante por mais de 2 décadas. Personagens como Lula Molusco, Patrick e até Gary, o caracol, se transformaram em símbolos de emoções e situações que todos vivemos. Quem nunca viu o meme do Lula Molusco olhando pela janela, usado para representar inveja ou saudade? Ou o clássico Bob debochado, com sua cara distorcida, que virou um dos formatos mais usados em redes sociais? Esses memes não são apenas engraçados, eles reforçam a presença constante da série na cultura pop, conectando Bob Esponja públicos que talvez nunca tenham assistido a Nickelodeon. Além disso, o humor visual do desenho facilita esse processo. Cada frame parece feito sob medida para ser compartilhado. O impacto foi tão grande que até campanhas publicitárias e marcas famosas já usaram Bob Esponja em seus anúncios. O desenho se reinventou ao virar parte do vocabulário digital, provando que sua força vai além da TV. Hoje, Bob não é apenas um personagem animado, mas uma linguagem global. O sucesso de Bob Esponja na televisão foi tão grande que não demorou para ele conquistar também as telonas. Em 2004, estreou Bob Esponja, o filme, uma aventura que levava Bob e Patrick em uma missão épica para recuperar a coroa roubada do Rei Netuno. O longa surpreendeu pela mistura de humor maluco com uma narrativa cinematográfica, além de contar com a participação de David Hasselhoff em uma cena hilária. O filme arrecadou mais de 140 milhões de dólares e provou que a série tinha força além da TV. Em 2015, chegou Bob Esponja, um herói fora d'água, que ousou ao misturar animação com live action. Dessa vez, os personagens ganharam versões em CGI e interagiram com atores reais, em uma trama onde o vilão interpretado por Antônio Bandeiras roubava a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Embora tenha dividido opiniões, o filme foi um sucesso comercial, alcançando quase 325 milhões de dólares em bilheteria mundial. Já em 2020, Bob Esponja, O Incrível Resgate trouxe uma história mais emotiva, focada na amizade entre Bob e Gary, seu caracol de estimação. O longa explorou a origem da amizade dos dois e emocionou o público, sendo lançado em meio à pandemia, tanto em streaming quanto em cinemas. Mas o universo de Bob não parou no cinema. Em 2017, estreou na Broadway o musical The SpongeBob Musical, que surpreendeu até os mais céticos. A produção contou com músicas originais compostas por artistas de peso, como David Bowie, Aerosmith, Cyndi Lauper e Pink. Era disco. O espetáculo recebeu 12 indicações
até musicais na Broadway. O personagem se tornou uma marca multibilionária e, mais do que isso, uma parte da infância de milhões de pessoas em todo o planeta. A Fenda do Biquíni se transformou em um universo tão rico que já é comparado por alguns fãs a mundos ficcionais maiores, como Springfield, de Os Simpsons. Cada personagem traz uma dimensão diferente da vida real. Bob com sua alegria contagiante, Patrick com sua ignorância divertida, Lula Molusco com seu pessimismo, Sandy com seu orgulho e inteligência, e o Sr. Sirigueijo com sua ganância exagerada. Essa variedade de personalidades cria uma micro-sociedade onde os espectadores se enxergam, mesmo em situações completamente absurdas. Outro ponto importante do legado é a capacidade de atravessar gerações. Crianças que assistiam Bob nos anos 2000 hoje apresentam o desenho a seus filhos, criando uma conexão afetiva que reforça o ciclo da nostalgia. Além disso, Bob Esponja não parou no tempo. Ele se reinventou em memes, em novas temporadas, em filmes e até em formatos digitais, continuando relevante em um mundo que muda rapidamente. Por tudo isso, o desenho já garantiu seu espaço na história da animação ao lado de clássicos como Mickey Mouse e Os Simpsons. A mensagem final é clara: não importa quão caótico seja o mundo, sempre haverá espaço para otimismo, amizade e boas risadas. Bob Esponja e a Fenda do Biquíni nos lembram que, às vezes, o verdadeiro segredo da felicidade está nas coisas mais simples, como morar em um abacaxi no fundo do mar. E assim chegamos ao fim dessa viagem pelo fundo do mar, explorando segredos, curiosidades e mistérios do Bob Esponja Calça Quadrada. Mais de 20 anos depois da sua estreia, ele continua sendo um dos desenhos mais queridos do mundo, atravessando gerações e conquistando tanto crianças quanto adultos. Mas agora eu quero saber de você, qual foi a sua curiosidade favorita desse vídeo? Foi o mistério da fórmula do hambúrguer de Siri, as teorias bizarras da Fenda do Biquíni, os episódios censurados ou o impacto cultural que levou Bob Esponja até a Broadway? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro saber a sua opinião. Se você gostou desse mergulho cheio de nostalgia e informação, já deixa o seu like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os maiores clássicos da nossa infância. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam descobrir os segredos escondidos do Bob Esponja e reviver memórias que marcaram gerações. Porque aqui no canal É do Meu Tempo, a diversão e a nostalgia nunca acabam.